Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar sobre um antigo relacionamento abusivo que eu tive. Também vou contar como é que eu consegui sair dessa. Pronto, para em condições? Vamos pro vídeo! Então, eu vou começar contando como a gente se conheceu, o período do nosso relacionamento, o final e como eu consegui superar as depressões e as crises de ansiedade. Na verdade, as crises de ansiedade eu tenho até hoje. Bom, quem tá me acompanhando nos outros vídeos já sabe mais ou menos o que vai rolar aqui no canal, porque eu mencionei que eu ia falar sobre isso. Eu vou falar das partes boas, mais ou menos, e das ruins, que foi o final. Eu conheci ele, eu tinha 14 anos, aí eu tava lá na calçada da minha casa, lá no meu portão, conversando com duas primas dele, mas eu não sabia até então que era prima dele, só fui saber depois. Aí ele pediu meu Facebook pra elas. Foi tipo que amou à primeira vista, porque eu também vi ele, né, que tava passando de moto. Aí depois disso eu comecei a ficar um pouco mais no portão, porque eu queria ver ele passando de moto, né. Aí uma vez ele me viu sentada lá, aí me chamou pra conversar, sentou lá do meu lado, a gente ficou conversando um pouquinho. Ele pediu meu número, só que como eu não conhecia ele, eu fiquei meio receosa e não dei o meu número. Aí tá, passou um tempo, a gente começou a conversar no Facebook, aí eu mostrei minha mãe que eu tava conversando com uma pessoa, que eu sempre fui de falar tudo pra ela. Aí ela viu, falou se estivesse conhecendo tava bom, que eu só tinha 14 anos, não podia namorar ainda, só quando eu completasse 15, pra mim não fazia muita diferença. Aí a gente ficou conversando, aí foi se conhecendo, e na minha festa de 15 anos ele pediu pra namorar comigo. Aí meus pais deixaram a gente começar a namorar. Ele ia lá pra casa no final de semana, a gente assistia filme com os meus pais lá. Às vezes a gente também jogava LOL, jogava videogame, foi com ele que eu aprendi a jogar LOL. Então, a gente teve a nossa primeira briga lá em casa, que eu achava que ele tava jogando com um monte de menina, porque aparecia nome de personagem lá feminino e eu achava que era mulher. Aí eu sempre fui muito ciumenta, sempre fui muito meio cabreira, porque toda vez que ele ia mexer no celular, ele mexia longe de mim. Tinha senha em tudo, inclusive no computador, não tinha acesso ao computador. Não sei, eu acho que ele tinha receio de eu ver alguma coisa. Mas enfim, a nossa primeira briga foi lá. Ele ficou com raiva porque eu fiquei com ciúme, eu não queria deixar ele jogar, porque eu achava que ele estava jogando com as meninas. Aí ele foi, fechou o computador, guardou as coisas dele e falou que ia embora. Eu falei assim, você vai embora. Eu peguei as coisas dele e joguei pela janela. E o computador tava lá, né? Aí o computador quebrou, ele ficou furioso e socou a porta do meu quarto. Aí eu já vi que ele era um pouco agressivo. Mas enfim, a gente conversou, ficou tudo bem, passou. No início era muito bom, porque ele sempre foi muito carinhoso, ele era muito tranquilo, ele tentava me agradar de todas as formas, me levava flores, me levava chocolate. Ele era um príncipe no início, né? A pessoa tentava ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa perfeita, ainda mais na frente das outras pessoas. Ele me bajulava muito na frente das minhas amigas, às vezes parecia que era pra se amostrar, eu ficava um pouco incomodada, porque, né, ficava um negócio chato, eu queria ficar me agarrando, me beijando ali na frente das meninas. Tudo que ele via na rua, ele lembrava de mim, ele levava. Tanto como esmalte, tortuguita, eu aprendi a gostar muito de tortuguita também por causa dele. Sempre que ele ia lá em casa, ele levava coisinhas de tortuguita pra mim. Toda vez também que ele ia lá pra casa, ele levava várias coisas gostosas lá pra minha mãe, pra agradar a gente, sabe? Eu queria fazer o bem lá, encantar a sogra, continuar me encantando, que de início eu fiquei muito apaixonada, eu era muito encantada e comecei a me afastar das minhas amigas, porque eu só queria ficar com ele, só vivia pra ele, tudo era ele. Então eu não ia mais curtir com as minhas amigas, muito mal falava com elas nas redes sociais. E também ele não fazia muita questão de, vai lá procurar seus amigos. Da mesma forma que eu queria estar só ali com ele, ele também queria estar só ali comigo.
Nunca foi de bagunça, de querer sair, de querer beber. O negócio dele era mais ficar em casa jogando. Aprendi muito isso com ele também. Voltando no assunto de eu não ter acesso ao celular, ao notebook, isso foi me deixando cada vez com mais ciúme, querendo saber mais ainda porque que ele não deixava eu ter acesso. Eu sempre ficava na minha cabeça, ele tá me escondendo alguma coisa, ele tá me escondendo alguma coisa. Não conseguia dormir, ficava nervosa com esse tipo de coisa. Comecei a criar várias coisas na minha cabeça e essa situação só foi piorando. Teve um tempo que ele deixou eu ter acesso ao celular dele, aí eu dei uma descansada, nem procurava mexer, fazer nada, mas depois ele voltou com isso, aí eu comecei a... deve estar me traindo, deve estar fazendo alguma coisa. Teve outras brigas também, não lembro o motivo, provavelmente foi por causa do meu ciúme excessivo, mas eu não vou culpar ele, eu não vou me culpar, não vou culpar ninguém. Vou deixar claro aqui que não é nenhum tipo de denúncia ou esse tipo de coisa. Eu só tô colocando pra fora mesmo as coisas que eu passei e tentar motivar as outras meninas a não passar pela mesma coisa, não aceitar certo tipo de coisas. E outras pessoas também vão ficar se perguntando onde estava a mãe dessa menina, onde estava o pai dessa menina. Então, gente, num relacionamento, a gente tenta não passar certas coisas para os pais, a gente tenta resolver ali com a outra pessoa. Então, eu passei por muitas coisas que a minha mãe não sabia até então, eu só fui contar para ela depois de muito tempo, depois que eu superei. Meu pai não sabe de nada disso, meu pai, né? Espero até que ele não veja esse vídeo, porque eu não quero magoar ele de forma nenhuma. Eu também não quero que ele tome nenhuma decisão precipitada, porque quando a família começa a saber desse tipo de coisa, surge uma certa reação em todos. Eu chorava muito, porque, meu Deus, eu passei por tudo isso, porque ficava me questionando por que eu aturei esse tipo de coisa há tanto tempo, por que eu não contei pra minha mãe, talvez a minha mãe teria me ajudado antes. Eu ficava com isso na minha cabeça, entendeu? Eu nunca quis envolver a minha mãe nesse tipo de coisa, muito menos o meu pai, por eu conhecer o tipo de pai que eu tenho. Ele iria... É um pai, né, gente? Enfim. Mas enfim, voltando. Tivemos outras brigas por causa do meu ciúme. E era sempre o mesmo motivo, eu não ter acesso ao computador, não ter acesso ao celular e sempre ter na minha cabeça que ele estava envolvido com outras pessoas. Esqueci de mencionar também que teve uma vez, numa dessas brigas, de eu ver ele passando com outras meninas na moto, eu tomei remédio. Isso já aconteceu com algumas pessoas, acontece, gente, adolescente só faz besteira. Olha... E eu liguei pra ele, passando mal, e ele que foi me socorrer e fez eu vomitar o remédio todo. Passou também, depois ele veio com aquilo, trouxe coisinhas pra mim, flores, aí eu fiquei caidinha e falei, vou voltar, voltamos. Aí ficamos um tempo juntos, no Natal, acho que eu, com 16 ou 17 anos, eu não lembro, ele me pediu em noivado, na frente da minha família, aí eu aceitei, até então tava tudo bem entre a gente, ficamos bem, noivamos. Comecei a fazer enxoval, como é que é o nome? Panela. Fiz um chá de panela, convidei minhas amigas, aí elas levaram presentinho pra mim, a gente começou a montar a casa que era dele, o pai dele deu uma casa pra ele. Porque também ele foi casado, né, antes de mim, ele saiu de casa com 15 anos. Aí noivamos, fizemos esse enxoval, montamos a casa. Logo depois, a gente fez a união estável. Com 18 anos, a gente fez a união estável. Fui morar com ele. Aí que o bicho pegou. Quando a gente começa a conviver com as pessoas que a gente sabe realmente como que elas são, né? Esqueci de mencionar que nesse meio aí de noivado que a gente estava mais ou menos bem, eu chegava na escola chorando várias vezes, não conseguia prestar atenção na aula, ficava sem dormir e dormia na escola. Minhas amigas tentavam me ajudar de todas as formas, mas não conseguia, não tinha solução para aquilo, porque quem tinha que sair daquilo era eu. Ali na casa onde a gente morava, a avó dele morava embaixo
do outro lado, a tia morava em cima e a casa da frente, que a gente morava nos fundos, era alugada, era de outro pessoal. Começamos a morar juntos, até então estava tudo lindo, estava tudo perfeito, mas ele ainda com essa mania de querer esconder celular, notebook. Chegava do trabalho, enfiava o celular debaixo da coxa para poder começar a jogar, né? Quando eu ia para a cozinha fazer a comida, ele mexia no celular. Quando eu ia para a sala para ficar perto dele, ele escondia o celular. Eu ficava revoltada, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, criando várias coisas na minha cabeça. Teve um dia que eu achei umas fotos no notebook dele, que ele foi trabalhar e esqueceu o notebook aberto. Eu não sei se essas fotos eram antigas. Na verdade, gente, eu sei. Foi enquanto ele estava comigo. Eu achei várias fotos com ele, com várias meninas diferentes. Parece que cada semana ele estava com uma menina diferente e casado comigo. Vocês têm noção? E eu ainda assim continuei com ele. A gente teve uma briga muito séria, eu quebrei a casa inteira. Falei que ia quebrar o computador dele se ele não viesse para casa. Ele saiu do trabalho louco, veio para casa. Tentou conversar comigo, eu não quis conversar. Ele me trancou em casa porque eu falei que ia embora. Ele falou que a gente era casado, que não era assim. Enfim, liguei pra minha mãe foi me buscar, eu fui pra casa e a gente terminou. Depois de um tempo ele veio com aquela ladainha dele, que não ia fazer nada disso, e que ele me amava, que eu era a mulher da vida dele, não sabia viver sem mim, que só eu que sabia fazer as coisas pra ele, só eu que sabia agradar ele de todas as formas, enfim. Aí tá, voltamos. Aí a gente ficou mais um tempo junto, aí veio algumas coisas a mais acontecendo, porque eu testava a paciência dele nessa questão de eu ser muito ciumenta, muito insegura, mas infelizmente foi ele que me deixou desse jeito desde o início, do meio até o final do relacionamento. Ele não fez nada para poder eu me sentir segura. Gente, relacionamento tem os momentos bons, mas às vezes os momentos ruins pesam mais. E por mais que ele tenha sido bom no início, no meio, feito todas aquelas coisas lindas pra mim, de me agradar, de me dar um mundo, infelizmente as coisas pesadas ficaram na minha cabeça. Às vezes fica ainda, mas eu tento não absorver. Uma vez meu celular ficou ruim, eu tinha que ir pra casa do meu pai, aí ele teve que me emprestar o celular dele, né? Mas antes disso, ele colocou senha em tudo, no WhatsApp, no Messenger, no Facebook, para eu não conseguir ter acesso em nada. Só conseguia mesmo fazer ligação. Tá, fui pra casa do meu pai, no meio do caminho eu parei na casa da minha tia, pra ver as minhas primas e tal. Aí chegou uma mensagenzinha lá no Messenger, que a bolinha sobe, né? Quando chegou alguma mensagem de uma menina falando: oi, você não vai vir me ver hoje não? Gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa, façam direito, pelo amor de Deus. Porque, olha, não vou te contar não. Na verdade, eu vou contar. Aí chegou a mensagem, aí ele foi responder: não fala comigo não, porque a Thaís tá com o meu celular. Aí eu entrei na conversa e falei assim: já foi, já vi, não tem como. Não cheguei pro meu pai, voltei, fui pra casa. Ele tava lá me esperando com aquela cara mais... Não era nada demais não era não. Quebrei a casa toda de novo. Falei que ia quebrar o computador. A minha vontade sempre era de quebrar o computador dele, porque a vida dele era aquele computador, porque as coisas que tinha naquele computador, olha, só eu sabia as coisas absurdas que tinha naquele computador. Tivemos uma briga feia, ele socou a parede lá pra não socar a minha cara. Gente, toda vez que ele ficava muito nervoso, ele socava as coisas pra poder não me socar. Que as brigas que a gente tinha eram umas brigas bem feias, bem fortes. Ele tinha uma mania muito feia também de toda vez que eu querer ver as minhas amigas, chamar as minhas amigas pra ir pra lá. Só que como eu era muito insegura, obviamente eu não levava as minhas amigas pra lá, né? Porque a mente suja dele... E ele também deixou a minha mente suja, fazia com que eu pensasse besteira e não vou levar minhas amigas pra lá porque eu não sou maluca. Me afastei das minhas amigas, volto a falar, gente, eu não ouvia
nada do que as minhas amigas falavam, elas me davam conselho. Perdi uma amizade por causa desse relacionamento, uma amizade que eu conheci na adolescência, com 13 anos ali. Era uma pessoa muito especial para mim, antes de eu me mudar para essa casa onde eu conheci ele, porque ela já conhecia ele, na verdade o primo dele é primo dela também, então ela já conhecia. Ela tentou me alertar e eu não quis ouvir porque eu estava completamente cega, completamente apaixonada, porque no início ele era aquele príncipe a mil maravilhas, fazendo todos os meus gostos. Ele nunca me negou nada, tudo que eu pedia a ele fazia para mim com o maior gosto. Mas infelizmente eu lembro mais dos momentos ruins do que dos momentos bons, porque os momentos ruins foram bem marcantes para mim. Em questão de ter um pouco de abuso, em questão de ser agressivo, eu não vou entrar muito em detalhe porque é um pouco pesado. Eu tô tentando ser o mais simples possível com essa história porque é realmente muito pesado. As minhas amigas que me acompanham nessa história aí sabem de tudo e elas vão saber do que eu tô falando. Mas as meninas que estiverem vivendo esse tipo de relacionamento também sabem do que eu tô falando. Mais pra frente aqui eu vou falar como eu consegui sair disso. Aí, infelizmente, eu perdi essa amizade porque eu não quis ouvir. Ela se afastou de mim porque ela queria o meu bem. E ela tentava me ajudar, só que ela não conseguia. As minhas outras amigas também tentavam me ajudar, mas infelizmente eu tava cega, gente. E mesmo com todas as coisas que ele fez, eu fui e voltei pra ele várias vezes. Eu tava muito presa àquele relacionamento, esperando que ele mudasse, porque como pessoa, ele era bom assim como amigo, né, de coração, porque ele sempre foi muito de querer ajudar os outros. Mas eu não sei o que acontecia, que nas nossas brigas ele era muito, muito agressivo. Tinha vezes também, quando eu não queria fazer certas coisas, ele ficava também bem nervoso, às vezes ele saía, provavelmente para fazer as coisas que ele queria fazer, que ele não fazia comigo. Enfim. Eu não vou falar que eu era perfeita ou que eu tentava ser perfeita. Não é, gente, mas eu tentava ser uma esposa boa para ele ali dentro de casa e fazer as coisas do jeito que ele queria. Eu sempre tentava fazer tudo para agradar ele, mas parecia que nada era suficiente. Ele sempre estava insatisfeito eu acho que era em relação a mim, ele sempre queria mais. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Parece que o homem tem isso, essa necessidade louca de sempre querer mais. A última briga muito feia que a gente teve foi no meu aniversário de 18 anos, que foi na casa da minha irmã. Tava a minha família reunida e ele, mais uma vez, com essa mania de usar o telefone longe de mim. Tava todo mundo brincando, interagindo, aí ele encostou na parede e foi mexendo no celular. E quando eu cheguei perto, ele guardou o celular no bolso. Aí eu fui perguntar, com o que você tava falando? Ele não quis falar. Aí eu fiquei irritada, querendo ver, né, com quem que ele tava falando. Fala, cara, com o que você tá falando? E ele querendo esconder o celular, eu já fiquei assim, né? Aí eu falei assim, pô, gente, não vai brigar aqui na minha festa não, né? Tá minha família toda aqui, que não sei o que. Ele, você é muito chata, você é maluca, tudo você acha que eu tô falando com mulher. Gente, claro, você lembra das coisas que você já fez? Lembra das coisas que eu vi? Não é possível. Aí a gente vai brigar aqui na minha festa. Ele falou, quer saber, eu vou embora. Aí ele desceu, arrumou as coisas dele e falou que ia embora. Eu fui atrás dele, pô, tu vai embora, cara, no meu aniversário tu vai embora. Ele falou, vou, você é muito chata, você é muito ciumenta, tudo você quer arrumar briga. Aí eu fechei a porta pra ninguém ouvir a gente brigando. Ele, vou embora, deixa eu sair, que não sei o que. Eu falei, tá bom, vai embora. Aí ele desceu e eu fui atrás dele, eu falei assim, não vai embora, cara. Aí ele foi e falou assim, eu vou sim. Eu fui, segurei na moto dele pra tentar conversar com ele. Calma aí, vamos conversar. Ele fez uma coisa lá que não é bom ficar falando aqui, mas o gestozinho dá pra vocês entenderem. Aí meu irmão desceu, meu primo, desceu todo mundo nervoso, perguntando o que tinha acontecido. Aí o meu irmão ficou bem nervoso, né, querendo se meter ali. Aí minha cunhada segurou ele. Aí meu primo falou, vai embora, deixa ele embora, Thaís, que não sei o quê. Aí, depois dessa briga, meu amigo, acabou. Foi a pior briga, assim, uma das piores brigas que a gente teve.
Então você que está presa num relacionamento onde você não vê suas amigas, onde você não sai, onde você não se diverte, não fala com pessoas, passa a sair pelo menos uma vez na semana com suas amigas, conversar um pouco mais, que isso vai te ajudar. Foi o que foi me ajudando. Esqueci de mencionar que quando eu ainda estava com ele, eu tinha entrado na faculdade. Entrei na faculdade com 18 anos, 17. Na época que eu estava com ele, eu tinha entrado na faculdade. E aí eu fui também conhecendo amigas, fui conhecendo outras pessoas que foram me deixando melhor. Eu conseguia conversar mais, eu não ficava oprimida, com vergonha, eu não vou falar com aquela pessoa, porque, sei lá, alguém pode contar pra ele e ele pode não gostar. Eu sempre fui muito assim, de ficar com medo de conhecer e falar com outras pessoas, por medo de alguém contar pra ele e ele ficar nervoso e enfim. Nessa de sair com o pessoal da faculdade, tinha um menino da minha turma, que eu não tinha visto ele ainda, mas depois eu vi. A gente começou a conversar e ele virou meu amigo de início. Depois a gente teve um relacionamento onde ele também me ajudou muito. E eu fui esquecendo um pouco das coisas que eu tinha vivido. Isso eu com 21 anos. 21 não, com 20 anos, se eu não me engano. Eu não lembro. Tá. Aí a gente ficou um tempo juntos, mas eu vi que aquilo pra mim não estava certo. De alguma forma, parece que é porque eu não tinha superado ainda o meu antigo relacionamento e resolvi terminar, até porque eu não queria magoar ele. Então a gente terminou, eu fiquei um tempo solteira, ainda sofrendo um pouco por causa desse antigo relacionamento, por mais que bastante pessoas me ajudaram, mas é aquela questão de tentar dormir e ter pesadelos sobre algumas situações fortes que ocorreram, que eu não vou mencionar aqui. Relacionamento abusivo. Então, relacionamento, quando a gente fala que é um relacionamento abusivo, ele é realmente abusivo em todas as questões e situações que vocês imaginarem. Enfim, o que realmente fez eu superar esse relacionamento, gente? Eu voltei a me unir um pouco mais com a minha família. Comecei a sair com os meus primos e primas e aquilo fazia eu esquecer um pouco. Não era sempre, mas fazia eu desligar a minha mente um pouco. Voltar a falar com as minhas amigas, a visitar elas e fazer as coisas que a gente fazia antigamente. É muito importante termos amigos em todos os momentos da nossa vida, porque são eles que realmente ajudam a gente. Você que está num relacionamento não muito bom ou que se afasta dos seus amigos, não faça isso. Mantenha contato com seus amigos, porque namorado é namorado, uma hora pode passar ou pode não passar. E se ele quer te ver bem, ele vai querer ver você bem com seus amigos, com as suas amigas, interagindo com a sua família. Relacionamento nenhum pode te afastar de pessoas e da sua família, isso não faz bem. Isso não faz bem. Então, o que fez eu realmente superar foi isso, eu voltar a ficar com a minha família, eu voltar a ficar com as minhas amigas, eu interagir com as pessoas da faculdade, que eu tinha medo, eu tinha receio. Então, eu fui perdendo o medo aos poucos. Eu comecei a interagir um pouco mais na internet, comecei a usar mais o Instagram. Eu comecei a descobrir que eu gostava de dançar, que eu gostava de zoar em questão, vou gravar aqui um vídeo dançando a Ariana Grande. Eu comecei a descobrir esse tipo de coisa, que eu gostava de dançar, de me filmar. Daí eu fui gravando vídeo, eu fui tirando foto e fez a minha autoestima ir subindo. Então, isso era uma das coisas também que fazia eu me sentir melhor comigo mesma. Tirar bastante foto com várias poses, fazer vídeos cantando, dançando. Isso foi fazendo eu voltar a ser a Thaís que eu era antes de conhecer ele. Feliz, alegre, filmar todo mundo. Sempre eu gostei de filmar minhas amigas, de filmar minha família, a postar tudo. Voltei a fazer tudo que eu gostava de fazer. Foi uma das coisas que fez eu superar as minhas depressões e crises de ansiedade.
Infelizmente, em alguns momentos ainda da minha vida, eu tenho crises de ansiedade. Gente, esse relacionamento pra mim foi um trauma bem forte, que de vez em quando eu ainda tenho alguns pesadelos. Você que tem trauma de relacionamento ou de qualquer outro tipo de coisa que te deixou mal, tenta não pensar muito, tenta esparecer, tenta convidar uma amiga para sua casa para vocês conversarem. Tenta não pensar nesse tipo de coisa que aos pouquinhos ela vai sumindo. Eu sou muito grata às minhas amigas que não desistiram de mim, que estão comigo até hoje, porque eu praticamente desisti delas quando eu entrei nesse relacionamento. Espero que você que esteja num relacionamento parecido ou em qualquer outra situação não desista das amizades de vocês, porque eu acho que a coisa mais importante que tem é o que ajuda a gente. Muito obrigada, gente. Hoje eu devo muito a vocês, eu sou muito grata a vocês, porque também foi o que me ajudou no final aqui a sair desse relacionamento bem pesado. Então é isso, gente. Essa foi a minha história de superação de um relacionamento abusivo. Você que tem uma história parecida com a minha, comente aqui pra gente trocar experiências e ideias. Ou você que tá passando pela mesma coisa, também comente aqui que eu posso te ajudar de alguma forma. Você que me assistiu até aqui, muito obrigada. Estou muito feliz. Deixe seu like, se inscreve no canal que eu tenho outras histórias incríveis pra contar pra vocês. E até o próximo Thaís Ventes Kids.